mais uma vez ter conosco o nosso companheiro Manuel Gamas, que vem do grupo do Centro Espírita Luz Divina em Newark, como sempre, viaja de lá até aqui bravamente pela Parkway afora para nos trazer a sua palavra. Hoje ele vai nos falar sobre a lei de justiça, amor e caridade. Vamos envolvê-lo com muito amor. Queridos irmãos, bom dia. Bom dia. Todo mundo acertou hoje, né? Que Jesus nos envolva, nos abrace na sua paz e na sua luz. Allan Kardec, ele teve cuidado de dividir o livro dos Espíritos em 4 livros ou 4 partes diferentes. E uma das partes que mais nos toca, quizás seja mais importante para nós no momento que nós estamos vivendo, é a parte 3 das leis morais. Allan Kardec teve o cuidado de trabalhar essas partes, essa lei moral, e nos brindar o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, daí a importância que é essa terceira parte do Livro dos Espíritos. E nessa parte do Livro dos Espíritos, nessa parte, há um capítulo que quizás seja o capítulo mais importante dessa parte. O capítulo de justiça, lei, justiça de amor e caridade. Lei de justiça, amor e caridade. E nesse momento que nós estamos vivendo, momentos que nos convidam a reflexões profundas para onde nós devemos direcionar o nosso coração, o nosso pensamento, o capítulo Lei de Justiça, Amor e Caridade é ideal para nós podermos meditar, estudar, fazer grupos, se for possível, para podermos meditar sobre esse capítulo. Nesse capítulo, Allan Kardec vai perguntar aos espíritos sobre a questão da justiça. É uma coisa que nos pega bastante. E está nos pegando bastante. Quando nós abrimos as redes sociais, quando nós participamos das redes sociais, nós agora estamos assistindo na íntegra, ao vivo, determinadas situações que nos causam muito desgosto íntimo. E logo pensamos, isso é uma injustiça. Quando nós não conhecemos o Espiritismo, não sabemos da existência de Deus, logo pensamos que tudo está fora de controle. E logo mandamos esse pensamento negativo, logo mandamos a nossa forma de pensar, que às vezes é negativa, sem nenhum conteúdo envolvido no Evangelho de Jesus Cristo. Daí, quando nós observamos esse capítulo, nós espíritas não temos mais o direito de expor algumas coisas na sociedade, principalmente nas redes sociais. Porque nós espíritas, nós sabemos, através desse capítulo, sobre a justiça. O que é a justiça? Allan Kardec vai perguntar aos espíritos, e os espíritos vão dizer que a justiça é um sentimento natural que tem em todos nós. Nós observamos uma coisa que está errada, automaticamente causa em nós algo ruim lá dentro. E nós falamos, nós queremos expor a nossa ideia. Quando alguma coisa de errado acontece conosco, lá dentro nós revoltamos, nós falamos, não está certo isso? Cadê a justiça? Onde que está a justiça? Não falamos assim? Que são os direitos. Tudo que fere os nossos direitos causa desgosto dentro de nós. E automaticamente nós achamos que estamos sendo injustiçados. Então, quando nós observamos esse capítulo, Allan Kardec vai dizer que existe a justiça de Deus e a justiça humana. Ou as leis de Deus, as leis naturais, leis divinas, qualquer coisa que a gente quer falar, e as leis humanas.
Lá ele vai dizer que as leis divinas, as leis naturais, as leis de Deus, elas são imutáveis. Elas nunca mudam. Ele vai dizer que essas leis divinas, elas são justas, são amorosas, porque foi criada por Deus e são eternas, criadas por Deus. E quando os espíritos, quando Allan Kardec vai perguntar aos espíritos, na pergunta 621, onde está escrito a lei de Deus? Os espíritos respondem algo, uma pergunta profunda. Profunda e pequena. E nós não paramos para analisar essa pergunta. Onde está escrito a lei de Deus? Os espíritos respondem, na consciência. E onde que está a consciência? A consciência está no espírito imortal, em nós. Nós somos o espírito imortal. A consciência não está no corpo, a consciência não está no perispírito, no corpo espiritual, a consciência está em todo o espírito. Quando nós fazemos algo de errado, não precisa ninguém avisar para a gente que está errado. A consciência lá dentro acusa. Quando nós fazemos algo de bom, quando nós fazemos uma ação boa, nós sentimos uma coisa tão boa lá dentro, não é assim? E aí dá aquela vontade de fazer de novo. Nossa, que bom participar dos asilos. É tão bom, é um sentimento tão bom lá dentro. Do mesmo jeito, quando nós fazemos algo que nós temos dúvida se é certo ou se é errado, a dúvida já nos causa algo ruim de nós, dentro de nós. E se nós sabemos que está errado, aí que a coisa pega mais. Entendeu? Como? Aí morre. Morre. Exato. Aí surge um dispositivo que nós chamamos de culpa. A culpa surge para poder avisar a gente que aquilo que nós estamos fazendo está errado. Onde que está a lei de Deus? Na nossa consciência. Que maravilha, gente, isso. As leis de Deus são imutáveis. As leis de Deus são justas porque são criadas por Deus. Mas, por outro lado, existem as leis do homem. As nossas leis que nós criamos. Para nós vivermos em sociedade, nós temos que criar leis para garantir o direito de cada um. Imagina se não existissem as leis trabalhistas. Os chefes egoístas colocavam a gente para trabalhar 13 horas, 14 horas seguidas, para a gente ganhar mais dinheiro para eles. Graças a Deus que não é assim, né? A gente sorri, né? Graças a Deus que não é assim. Existem as leis trabalhistas para segurar a gente. A união que se une, os trabalhadores se unem para garantir o direito dos trabalhadores ali. Se não são explorados nos direitos que eles têm. Nós vamos andar pelas ruas aqui, nós vamos ter leis para corrigir as pessoas que estão dirigindo errado. Nós tomamos um ticket, porque nós estamos infligindo o direito de alguém. O sinal fechou para mim, o outro abriu para o outro, e eu passei o sinal fechado e bati na pessoa. Estou errado. Infligi o direito dele. Quando eu inflijo o direito dele, tem a lei. A lei que vai o quê? Me punir por aquilo que eu estou fazendo. Só que essas leis que nós vemos aqui na Terra, elas são as leis mutáveis. Leis mutáveis. Vamos parar para observar para vocês verem. Uma questão que bate muito, que todos nós, cristãos, espiritualistas, batemos muito sobre a questão do aborto. Nós vemos, às vezes, alguns políticos hipócritas, que querem ganhar votos de algumas pessoas, dizerem que o corpo é da mulher. Ela que tem que tomar ela que tem que tomar a decisão de tirar ou não o bebê dali dentro. Onde que está escrito isso? Que o corpo de um espírito que está dentro da nossa barriga faz parte do nosso corpo. Como se o bebê fosse um órgão
como se o bebê fosse um coração, como se o bebê fosse um fígado, que eu posso tirar e aí fica tudo bem. O fígado tem um espírito? Não. O estômago tem um espírito? Não. O feto tem um espírito. Mas só que as nossas leis ainda são leis que querem o quê, gente? Que querem cobrir certas coisas, certos grupos, certos erros que nós ainda não temos condição moral de enfrentar de cara, como, por exemplo, questão de sexualidade, como lidar com a sexualidade. Nós queremos estar com um e com o outro ali, com um e com o outro, ficamos grávida. E aí queremos tirar o filho. Nós temos o direito de fazer o que quiser da nossa vida. Mas quando surge a dificuldade, o problema que é o baby que nasce, que vem a gravidez, nós temos que assumir. Mas só que hoje a lei, não há nenhuma lei que diz que retirar um filho, que retirar um baby do ventre é um crime. Não há lei para isso. Ainda. Porque as nossas leis, o quê? São leis ainda muito frágeis. Pouco tempo atrás, o negro não podia sentar na mesma cadeira de uma pessoa branca. Não podia. Mas agora hoje nós temos as leis que defendem os direitos humanos de cada pessoa, que não existe cor, todos nós somos espíritos. Que não é a cor que define a pessoa, mas sim o que a pessoa faz do seu comportamento, da sua forma de viver. Nós temos o duelo na época de Kardec. O duelo era natural. Eu ter alguma coisa com alguém e falar assim, gente, vamos combinar na rua tal, lá na Broad Street, perto da praia, e pegávamos uma arma um com o outro, a gente contava até 10 para um lado para o outro, e aí atirava, pum! Era normal. Eu matava a pessoa, eu morria. Se eu matasse, não tinha nada comigo. Hoje, se você mata alguém, você vai para a cadeia. Você vai para a prisão. E as leis, olha como que essas leis são mutáveis, as nossas leis são mutáveis, elas vão mudando de acordo com como a gente vai evoluindo moralmente, elas vão mudando. De acordo com como nós vamos evoluindo, elas vão alcançando mais a lei do amor e da caridade. Porque a lei de amor e caridade, a lei de justiça não pode estar desligada da lei de amor e caridade. Não podem. Tem que andar juntas. É por isso que a gente vê a desigualdade social no mundo. Um dia, por exemplo, nós vamos chegar, será um crime uma criança morrer de fome. Hoje é o que é natural. A gente abre as notícias e vê que tem criança no Haiti comendo bolacha de barro. Uma substância que tem no barro que tem proteína. A gente olha aquilo, o que nós fazemos? O que nós fazemos? Nós achamos que não, é o espírito que está passando por uma aprovação e ele tem que ficar lá. Não nós aqui, gente, pessoal do nosso centro, viu? Mas pensa assim. E nós pegamos a nossa comida, e nós pegamos o nosso almoço, e tudo direitinho, tudo bonito, tudo aquele chicken parm, aquele arroz com pollo, e aquele peixe grelhado, e a gente pega aquilo e come, e não pensamos que naquele momento tem alguém morrendo de fome. Porque nós pensamos o quê? Que nós ainda estamos pensando que essas leis é para nós. Eu tenho que defender o meu direito. Enquanto que, quando Jesus Cristo veio, quando Jesus Cristo estabeleceu a lei de amor, ele veio falar que os direitos, agora nós temos que pensar nos outros. Ai, como é que é difícil, gente. Fazer ao outro aquilo que você gostaria que fizesse contigo. Meu Deus do céu. É complicado demais isso, né, gente? A gente pegar, no momento que a gente for comer, por exemplo, né? A gente pensar, meu Deus do céu,
Quantas pessoas estão agora com fome? O que eu poderia fazer? Não é jogar o prato de comida fora, mas o que eu poderia fazer para modificar isso? Qual é a causa? Qual é a causa dessas misérias que a gente vê no mundo? Qual é a causa dessas misérias que a gente vê no planeta? Egoísmo. Eu não preciso ir lá para o Haiti e a gente levar comida, levar baldes e balde de comida. Não é isso. O que eu estou fazendo para modificar, para diminuir o meu nível de egoísmo em minha vida? O que eu estou fazendo para diminuir o meu nível de egoísmo na minha vida? Quando eu chego na minha casa e vejo aquele basement lotado de coisa e a gente quer fazer aquela limpeza, a gente olha, não, agora não. E aquela coisa lotada, e algumas pessoas precisando. Aqui em Long Branch, acabou de chegar do Brasil, não tem um sofá, não tem uma cama, e a gente tem tudo guardado lá, de 1980, tudo guardado lá. E nunca a gente oferece para ninguém. Eu vou fazer um garagem céu e coloco aqueles monte de bulamba, aquele monte de coisa ruim para vender. E não temos a disposição de falar assim, vou procurar alguém para poder doar isso. Nossa, essas minhas calças já não me servem mais. Olha o tamanho da barriga agora. Como é que eu vou fazer? Vou pegar essas calças que não me servem e dar para outras pessoas. Não, agora não, eu vou emagrecer. Eu tenho que emagrecer para me vestir essas calças. E essas calças vão ficando lá, ficando lá. Quantos pares de sapato a gente tem lá dentro de casa que não servem mais a gente? E quantas pessoas que estão sem sapatos no mundo? Chico Xavier falava algo interessante. Ele dizia que quando a nossa despensa está com muita fartura, tem muita despensa faltando alguma coisa. É porque nós pensamos ainda no direito para nós. Nós temos que defender o nosso. A nossa família, os nossos filhos. Que é natural. Que é a lei de sobrevivência. É a lei de sobrevivência. Mas quando nós passamos a assimilar, quando nós passamos a estudar essa lei de amor que Jesus trouxe, nós começamos a falar, meu Deus, como que eu poderia fazer melhor? Como que eu poderia tirar o que eu tenho, o que eu acho que eu tenho, que eu acho que é meu, e doar para alguém, e dividir com alguém, saber dividir com as pessoas as coisas. É complicado demais para nós isso. Talvez alguns aqui já atingiu esse nível, mas a maioria de nós, saber dividir com pessoas é complicado. Então a gente vê, nós observamos essa sociedade que a gente vê hoje, parece que está totalmente sem controle. Essas leis, a gente abre as redes sociais e vê essas leis humanas agindo para ajudar determinados grupos, determinadas castas, determinado número de pessoas, enquanto outras não estão beneficiadas. E a gente desespera. Onde que estão as leis? Como é que foi feito isso? Por que foi feito? E a gente vai para cima de quem? De quem faz as leis. Os políticos. Mas quem é que coloca os políticos lá? Somos nós. Olha que interessante isso, né, gente? Então a gente põe o danado lá em cima, ele vai fazer as leis e depois a gente vai cobrar. Como se nós não tivéssemos culpa em nada. Como se a sociedade não tivesse responsabilidade em nada. Nós pensamos, quando nós vamos pensar, por exemplo, em delitos. Quando a gente pensa em delito, a gente só pensa nos grandes delitos. Fulano matou fulano roubou um banco. Mas e os pequenos delitos até chegar nesses grandes? Coisas que a lei humana não cobre. Por exemplo, trair o marido ou trair a esposa. A lei não cobre isso. Não tem nenhuma lei falando que a pessoa vai para a cadeia por isso. E onde que vai estar isso, gente? Quem vai atingir isso? Aonde que vai chegar isso? Qual a lei que vai atingir isso? A lei de Deus. Olha que interessante, gente. Nós estamos passando na rua e a gente pega um papel e não tem ninguém, a gente solta o papel da mão, se o papel cai no chão, a gente vai embora. Eu vejo gente abrindo, na Parkway. Abre o vidro e joga lata de refrigerante fora do litro. E eu fico, mas como que tá isso, gente? Como que é isso? Mas só que aí a gente fica o quê?
Nós fazemos esses pequenos delitos. Eu não sei se vocês, alguns aqui já vieram do Brasil, sabe como é que era no Brasil? Na minha época, eu não sei se já acabou com isso. Tinha os famosos gatos. Você lembra dos gatos? Ainda tem, né? A gente pegava uma energia de alguém, passava para outra, ia passando para todo mundo assim, e usava um padrão só, e pagava uma conta só. E a gente quer acabar com a corrupção. E os pequenos delitos, e aí estão. A gente pega um cable, veio um amigo aqui me ofereceu, Manuel, vamos dividir o cable nós dois aqui, você usa, eu uso, a gente paga. Eu falei, mas meu amigo, como? Mas, Manuel, e a situação, por exemplo, do imigrante aqui, que infringe a lei porque tem que infringir? Como faz a situação dela? Agora você me pegou. Dirige, não tem carteira, porque se não dirigir, não tem como trabalhar. É uma coisa complicada. Na Exatamente. realidade, de alguma forma ou outra, só da gente estar aqui sem um visto de trabalho, a gente já está infringindo a lei. Todo mundo veio para cá. Só Todo que, mundo é culpado. exato. Só que existe algo na lei de Deus. A intenção. Tudo vale a intenção. Tudo a intenção. Por que você está fazendo isso? Né? Se eu venho para aqui para os Estados Unidos para tirar proveito dessa lei, e que eu vejo bastante gente fazendo isso, tirando proveito das leis, e usa isso e usa aquilo, ok, vai assumir responsabilidades. Se não for com a lei daqui, vai ser com a lei lá de cima, com a lei de Deus. Mas se a minha intenção sai do meu país, eu não tenho um trabalho, eu não tenho nada, eu estou desesperado, eu quero construir a minha família e venho para aqui, tem a intenção. E depois nós sabemos, meus irmãos, nós sabemos. Em uma das palestras que o Divaldo fez no Centro Amor e Luz, onde eu e o Cabral viemos, era um lugarzinho, um trenzinho desse tamanhozinho. Não tinha muito espírito aqui ainda. E ali o Divaldo fazendo a palestra pra gente, pequenininho o lugar, gente. Era mais ou menos essa pilaça pra cá, um trenzinho pequenininho. A luz, quando ligava o ar-condicionado, a luz ia embora. E aí ficava todo mundo escuro fazendo palestra até que eu voltasse de novo. Bem pequenininho o lugar. E o Divaldo falou uma coisa interessante, que a maioria de nós que viemos do Brasil somos ex-americanos que usurpamos da posição social que tínhamos aqui antes. Fomos para o Brasil para poder aprender, passar como escravos, e ali nós fomos aprendendo, e aí lá nós falamos para a espiritualidade, eu quero voltar para os Estados Unidos e vou levar algo, que é a doutrina espírita. Mas só que agora, a lei de causa e efeito nos obriga a voltar para aqui pelas portas do fundo. Pelas portas do fundo, não há mais pela porta da frente. Alguns entrou pela porta da frente. Mas a maioria entrou pelas portas do fundo. Para poder aprender a lei, valorizar. Quando você cai aqui dentro e que você passou dificuldades para poder chegar aqui, você valoriza mais. Uma valorização. Meu Deus do céu, que maravilha estar nesse país. Você resgatou. Você resgatou. Não estou falando que todo brasileiro é assim, gente. Porque tem gente que vem tirar proveito. Tem gente que vem tirar o proveito. Tem gente que reclama do início até o final do país. Esse país não presta, esse país não presta. Então por que não vai embora? Deixa a gente aqui e vai embora. Eu adoro isso aqui. Pois é, me too. Me too. Então essas leis, meus irmãos, que nós vemos, essas leis criadas por nós, elas são falíveis, são leis falíveis. Essas leis, por exemplo, essas leis migratórias que nós temos nos países, elas são leis que querem proteger quem? As pessoas que estão aqui, as pessoas que estão lá nos países. Não sei se os seus irmãos sabem, um dos países mais rigorosos para a imigração é o Brasil. Exatamente. Mas como a gente não conhece, como a gente não sabe, a gente não quer apontar o dedo sem saber o que está acontecendo. Então, essas leis, meus irmãos, elas são criadas para defender determinada situação. Por exemplo, as leis são criadas. Imagina se eu não tivesse essas leis migratórias aqui. Isso aqui ia lotar de pessoas aqui, chegar a um ponto que não teríamos mais condições sociais de viver nesse país. Estão entendendo, gente? Mas como são feitas as leis,
como são feitas por nós inferiores, elas às vezes infringem o direito humano das pessoas. Está entendido, gente? Mas só que quanto mais nós vamos evoluindo, o que acontecerá? Os países ricos, o que eles vão fazer? Eles vão parar de explorar os países pobres. Os países ricos irão investir nos países pobres para que os países pobres cresçam e não tenha necessidade de vir para aqui ou para a Europa. Isso chegará quando nós começarmos a praticar uma lei que Jesus deixou para a gente. Quando Jesus foi perguntado, qual é a lei maior? Qual é o mandamento maior? Dos 10 mandamentos, qual é o maior 10 mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quantos mandamentos Jesus, então, colocou para a gente? Agora, nessa frase. 2, 3, 4. Não, mas quantos mandamentos tem? Ele resumiu em quantos mandamentos? Ele resumiu em 3 mandamentos. Amar a si, amar ao próximo e amar a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Imagina, meus irmãos, se nós vivêssemos numa sociedade em que a nossa preocupação seria o bem-estar do outro. Como é que seria isso? Não é? Você acordar de manhã e já pensando no seu amigo que está doente, que não pôde ir para o trabalho. Assim, meu Deus, como que está fulano? Como está o Zeca? Como é que será que ele está bem hoje? Deixa eu ligar para ele, deixa eu orar para ele. É assim que a gente faz. A gente acorda de manhã pensando o que tem para comer no café hoje. Será que tem trânsito lá na Parkway, na 36? Será que tem trabalho para mim? A Malzeca não vai, então vai ter para mim. Olha para você ver, gente. Isso é um pensamento ligado na lei de amor? Não é. Então, essa lei de amor, quando ela tomar conta da terra, quando ela invadir a terra, aí as leis que nós fazemos, que são as leis humanas, também vão modificando. Vão tomando uma característica agora de amor e de caridade. O que é caridade, gente? Que interessante essa coisa de caridade. A gente fala tanto de caridade e a gente pensa que caridade é pegar as coisas aqui, pega uma coisa material que dou para alguém, que é caridade, pega um mulambo e manda para o Brasil, uma caixa de mulambo e manda para o Brasil. Isso é caridade. É assim que o pessoal faz. E eu pego assim, um balde de sopa e encho de água e aquela fila de gente eu dando. Isso é a caridade na essência? Não é, gente. Qual é o sentido da caridade como entendia Jesus? Pergunta 886. Benevolência para com todos. Indulgência para com os erros alheios e perdão das ofensas. Essas 3 coisas que a gente trabalha. E vamos começar de trás para frente, para até chegar na benevolência, que é o mais fácil, né? Perdão das ofensas. Uma sociedade altamente equilibrada, uma sociedade altamente ligada com essas leis de amor, ela é uma sociedade que perdoa. E quando eu falo com uma sociedade que perdoa, gente, a sociedade é quem? É nós. E onde começa, e aonde começa esse perdão? Onde começa esse perdão? Conosco mesmo. O auto-perdão. Uma dificuldade muito grande que nós temos de nos auto-perdoar. Uma dificuldade muito grande de nós aceitarmos os erros nossos. Ficamos remoendo coisas de muitos anos, 30 anos, 20 anos, 25 anos, ficamos remoendo essas coisas dentro de nós. Uma dificuldade grande que temos. E aí, quando nós vamos conviver com pessoas, nós vamos perdoar fácil? Não vamos. Vamos ter dificuldade também de perdoar as pessoas. Como que é difícil perdoar? Alguém nos fez algo de ruim. Alguém nos fez... Vamos começar em casa. Como esposo com a esposa.
Quantas vezes a gente fica 2, 3 semanas sem conversar com o esposo, sem conversar com a esposa, por causa de coisinhas pequenas? Não ficamos? Não. Nós aqui não, viu? O pessoal lá fora. Quantas vezes a gente fica 1, 2, 3 semanas sem conversar com alguém na casa espírita? Na casa espírita não, né? Por causa de um perdão, gente. Alguém nos fez algo que mexeu lá dentro com a gente, com o orgulho, e o orgulho ferido não permite que a gente perdoe. Então, olha como vamos pensando, se eu tenho dificuldade de perdoar, se o grupo familiar tem dificuldade de perdoar, se uma sociedade tem dificuldade, é claro que um país para com o outro também não vai do mesmo jeito. E a gente vê hoje a movimentação de países contra outro, carregados de ódio. Um para destruir o outro, carregado de ódio. Mas quem é o país? É quem vive no país. Eu vejo hoje, gente, as redes sociais, amigos espíritas escrevendo bandido bom, bandido morto. Como é que pode ser o espírita assim? Como é que eu posso ser cristão pensando que se matar alguém vai resolver as questões sociais? Não é assim, gente? É complicado para nós entendermos essas coisas ainda. Porque quando a gente vê um assalto, quando a gente vê uma pessoa morrendo, quando a gente vê uma criança sendo sequestrada, é claro que lá dentro da gente, a gente pensa em ter que matar. Lá dentro. Mas tem uns que já estão verbalizando. Tem que matar, tem que chegar com a metralhadora. Vai resolver o problema social? Não vai resolver, gente. Mata a gente. Pena de morte não resolve. Se resolvesse, resolvia aqui. O problema que nós temos aqui nos Estados Unidos não resolve pena de morte. A pena de morte, o Espiritismo não aceita a pena de morte. Porque quando nós matamos alguém desequilibrado, esse desequilibrado vai para o mundo espiritual. Guess what? Esse desequilibrado espiritual vai ficar onde? No umbral? Vai ficar aqui com a gente. Porque o umbral, meus irmãos, começa aqui na Terra, queridos. O umbral começa aqui na Terra e se estende por uma região que envolve toda a Terra. Quanto mais próximo da Terra, mais ligado à matéria são os espíritos. Então, se eu tiro um espírito criminoso, um espírito que mata, do corpo físico, ele só vai perder o corpo físico, ele continua criminoso do mesmo jeito. E do outro lado, agora ele vai agir, às vezes, pior do que ele agia aqui no corpo. Porque está invisível. Tem solução, que é a educação do espírito. Nós entramos, nós roubamos uma galinha no Brasil e vamos para a cadeia. Quando a gente sai de lá, a gente sai pior. Nós entramos aqui. Meus irmãos, as prisões aqui nos Estados Unidos, elas são comércio, como comércio. A pessoa entra de um jeito, também sai de outro, do mesmo jeito. Por quê? Porque não reeduca, não há uma reeducação do espírito. Ele está ali retirado da sociedade e joga ali para cumprir a sua pena sem nenhuma forma, sem dar a ele nenhuma forma de regeneração. Como é que esse espírito vai regenerar se não tem nada, se não oferece nada para esse espírito? Está entendendo o ponto, gente? Mas as nossas leis são assim. Elas são criadas assim. Tem que matar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Há pouco tempo atrás, em outros países, pouco tempo atrás, ainda existe enforcar pessoas, cortar a mão de ladrão. As leis... A gente fala, mas que mundo é esse? Que mundo é esse que Manuel está falando? É o mundo que nós vivemos. O mundo de provas e expiações que nós vivemos, que ainda não está sintonizado com essas leis, com essa lei de amor e de caridade. Porque falta perdão. Se um criminoso comete um crime, você entra naquela onda de todo mundo e não perdoa a criatura. Meu Deus, é um frágil. De onde que essa criança saiu? De onde que esse homem saiu? A gente não pensa assim. A gente pensa um criminoso. E quando a gente olha para o criminoso, é uma pessoa de 16 anos,
De onde que saiu? O pai era traficante, a mãe era prostituta, vivia lá, e aquilo que ele aprendeu foi aquilo, foi colocado no meio com 14 anos, com 12 anos, e agora está com a arma matando pessoas. E a gente quer que a sociedade, quer que o governo, ou as leis atinjam de forma violenta. Violência não resolve violência. O único meio para nós anularmos a violência é a paz. Chegaram para Madre Teresa de Calcutá e disse: vamos fazer uma passeata contra o aborto. Ela disse: não vou. Se você fazer uma passeata em favor da vida, eu vou. Porque eu não sou contra nada. Olha, gente. Tá vendo aí, gente? Vamos fazer uma passeata contra isso. Não, vamos fazer uma passeata mostrando o positivo. O positivo anula o negativo. Como eu desejo um país onde não haja corrupção. Quem não quer isso, gente? Mas só que nós estamos esperando que a corrupção se elimine de cima para baixo. De um bloco de pessoas inferiores que, se colocarmos nós no meio deles, nós nos tornaremos iguaizinhos a eles. E como que é feita esse controle, essa questão da corrupção? Começar a corrupção de dentro de nós mesmos. Os pequenos delitos. Alguém me liga e começa a falar mal dela. Eu falo: por que você está falando mal dela? Está vendo aí, gente? Não há um ticket. Não há uma multa para falar mal dos outros. Mas nós podemos parar a pessoa ali. Paramos naquele instante. Eu tinha uma amiga no Brasil que ela, não sei se vocês lembram disso, não existe mais isso, viu? Tirava atestado para não ir trabalhar na segunda-feira. Não existe mais isso, viu? Então, na época do carnaval, ela inventava tanta doragem no corpo, tanta dor no corpo, e aí ia só dando atestado. E atestado para isso, ela atestado. Os anos passaram, gente. E hoje a pessoa sente essas dores. Não adianta, você pode enganar a terra, mas você não engana lá em cima. Então nós estamos querendo acabar com a corrupção e dando teste, dando o atestado para não ir trabalhar. Como é que a gente vai acabar com a corrupção assim? A gente quer acabar com a corrupção. Okay? Tem um estacionamento ali, uma pessoa deficiente, e a gente estaciona ali por alguns minutos. É só por alguns minutos. E sumimos. Como é que nós vamos acabar com a corrupção desse jeito? Usando o estacionamento de alguém deficiente. Certa vez uma pessoa me ensinou uma coisa, gente. Ela chegou... Nós fomos no famoso Petmark que sumiu. Chegamos no Petmark para estacionar. E aí, como eu sou espírito inferior, né, eu escolho logo o estacionamento da frente. E é aquela briguinha que tem, né, que a gente vai e vai, né? Vai. Quem é que não faz isso? Vai e vai, para querer ir no da frente. E se tiver frio, aí que ainda mais, né? E a gente roda, vai. E aí ela chegou, e aí tinha um estacionamento na frente. Eu falei: amiga, tá ali, ó. Tá ali. Ela falou assim: não, mano, vamos para trás. Mas por quê? Porque aqui na frente é para as mulheres grávidas que chegam. É para os senhores que talvez alguém tomou o estacionamento deles. E aí eu fui sumindo à medida que ela ia falando. Na minha mente, aquele estacionamento era para mim. Mas olha o pensamento da pessoa que está vivendo já esse mundo de regeneração, esse mundo já diferente, onde que nós pensamos nos outros. Ela estacionou o carro lá do outro lado e a gente veio caminhando. E eu pensei: meu Deus, é louca. E eu aprendi isso. Hoje eu tento bastante. Você sabe o que eu acho? É uma questão cultural também. Porque a gente, no Brasil, a gente aprende a jogar latinha de cerveja pela janela, essas coisas tudo aí, lixo, joga no chão e tudo. Quando você vem pra cá, você já muda os seus hábitos. Porque você começa a ver o que é certo. Eu acho que é muito questão do meio que você vive. Então, é cultural. Você aprende o que tem da cultura.
E o americano em si, ele é mais educado do que, por exemplo, o brasileiro. Vamos deixar. No geral, em relação a lixo, essas coisas. Exato. São mais conscientes em relação a esse tipo de coisa, né? Cultura, né? Exato. Exatamente. Isso é muito relativo, né? A gente não pode relativar, porque se a gente vai para algumas partes de Newark, sabe, a gente fica meio complicado, né? Mas, voltando ao que a gente estava falando, que eu já perdi onde a gente já está agora, nós estávamos falando do perdão, né? Então, quando nós começamos a perdoar, nós perdoamos em casa, perdoamos na cidade, e aí vai surgir o perdão de país para outro. Meus irmãos, se vocês forem no Google, vai no Google e coloca o valor que os países, os primeiros países do mundo que eles gastam em arma. É esquisito o número. É um número altíssimo que esse número daria para acabar com a fome em todo canto na Terra. O valor que é para se defender de outro país. Porque falta o perdão. O Gandhi, conta que o Gandhi estava se preparando para dar um discurso e um amigo chegou e estava com a arma escondida, para proteger o Gandhi. Gandhi olhou para ele, meu Deus, o que você está fazendo? Você não está entendendo? Eu estou lutando pela paz e você quer levar uma arma para lutar pela paz? Você não entendeu. E foi e tomou o tiro. E quando morrendo, foi só uma palavra, ó Deus. E foi para o mundo espiritual, Gandhi. Eles falam que quando Sócrates estava preso, ele ia tomar cicuta para morrer. Sabendo, um dos filósofos, um dos discípulos, queria soltar ele. Chegou para ele, nós viemos aqui para soltar. Ele disse, que mau filósofo você é. Eu não estou preso. Aonde que o meu pensamento for, aí está o Sócrates. Olha que interessante, gente. Olha essa forma de pensar profunda. Ele estava ali com nenhuma mágoa daqueles que colocaram ele na cadeia. E às vezes a gente, por uma unha encravada, a gente já fica sem conversar com um amigo de casa espírita. Uma olhadinha diferente, a gente já perde, já sai da estribeira. Só uma olhadinha e abandona a casa espírita. É complicado, né, gente? A segunda coisa que Jesus fala, que os Espíritos falam aqui, a caridade, é a indulgência. A indulgência para com as pessoas. Nesse mundo onde a lei de amor vai reger, a indulgência é importantíssima. O que é indulgência, gente? A indulgência é nós observarmos os erros da pessoa, porque nós vamos continuar observando, mas não julgar, não criticar. Aceitar a pessoa do jeito que a pessoa é. Oh my God. É complicado, né, gente? Aceitar o marido do jeito que ele é, aceitar a esposa do jeito que ela é, aceitar o filho do jeito que ele é. Porque a gente cria aquele bebecinho, aquela coisa fofinha, maravilhosa, que vai crescendo fofinho, e quando chega na adolescência, começa agora a mostrar o chifre, ou a mostrar as tendências. E a gente dá vontade de engolir de novo. É a vontade que a gente tem de engolir, para voltar a ser bebê de novo. E vai crescendo, e aí vem como jovem, começa a despontar quem que ele é, vai mostrando, e a gente, às vezes, não suporta o próprio filho. E uma cultura que a gente vê hoje é colocar o filho para fora de casa com 18 anos. Já fez 18 anos, vai procurar um lugar para você agora. Mas é o nosso filho. Porque falta indulgência na gente de olhar os defeitos um do outro com carinho, com amor. Na casa espírita, por exemplo, a gente vê as pessoas trabalhando à frente do trabalho, a gente pensa que o pessoal já é superior. E não tem ninguém superior aqui não, gente. Todo mundo aqui tem defeito. Bad news. Mas a gente vê aquele modelo na pessoa. Quando a pessoa desvia um pouquinho, a gente cai em cima. A gente já está com a pá para abrir o buraco para enterrar a pessoa.
O buraco já está aberto. É só para jogar dentro e jogar a terra por cima. Por que não ser indulgente com o erro alheio? Com os erros das pessoas? Quer ver algo interessante? Que nós vamos arrepiar os cabelos aqui agora? Ser indulgente com os políticos. Ser indulgente com esses homens que estão coordenando. Nós já paramos para pensar nisso, gente? Na seriedade que é estar em cima, na seriedade que é estar comandando pessoas, no compromisso que essa criatura está assumindo. Certa vez o Chico Xavier estava no Rio de Janeiro e perguntou ao Chico, e Chico perguntou ao Emanuel sobre a questão das favelas e a riqueza lá nas baixadas, à beira da praia de Copacabana. Como é que era isso? Esse pessoal vivia em cima, outro vivia lá embaixo. E Emanuel disse, Chico, é muito simples, Chico. O pessoal está lá em cima agora. Se eles aperfeiçoam um pouquinho, se eles aprendem um pouquinho a lição, eles descem para baixo. Para ajudar os que estão aqui embaixo. Os que estão usurpando do dinheiro, os que estão usurpando do poder, sobem para cima. Para as favelas. Esses que estão usurpando o poder, esses que estão usurpando o dinheiro, estão criando o mundo que eles vão viver no futuro. Esses lugares pobres, essas crianças pobres que nascem nesses lugares, quem são essas crianças? Que nascem na África, quem são? São ex-políticos. São ex-corruptos. Que nascem lá para aprender, gente, a valorizar a vida. Não todos, gente, mas a maioria são. Aquelas crianças que vão nascer naquelas periferias do Brasil, com necessidades, quem são eles? São ex-políticos. Raul Teixeira conta um caso fantástico. Ele conta que ele estava passando na rua e, de repente, ele viu um senhor na rua, desvestido, mal vestido, pedindo esmolas. Quem era aquele homem que estava ali? O mentor espiritual dele apareceu e disse, Raul, você está vendo o nome daquela rua ali? O nome daquela rua é o nome de um político, de um ex-político. E aquele homem que está ali é aquela pessoa. A lei de causa e efeito, a consciência de culpa, o trouxe até aqui. Aonde que o nome dele está, na rua, ele está aqui como mendigo. A lei de causa e efeito não falha. A grande questão que a gente tem que trabalhar hoje, nessa sociedade, nesses momentos difíceis, nós temos que analisar. Nós somos justos ou justiceiros? Interessante isso, não é? O que é um justiceiro? Eu tenho que punir essa pessoa tem que pagar por isso, essa fulana tem que pagar por isso. E isso é Cristo é justiceiro, isso não é um justo. O pensamento de uma pessoa justa. O pensamento de uma pessoa justa, como que ele faz o pensamento da pessoa justa? Oremos por essa pessoa. No capítulo 5, Allan Kardec vai mostrar da verdadeira desgraça. A verdadeira desgraça não é a fome que a gente vê na terra. A verdadeira desgraça não é a pessoa que não tem um teto para morar. Ele fala que a verdadeira desgraça é aquele que está agindo de errado hoje, porque vai colher isso no futuro. Olha que interessante, gente. Então, quando a gente olha para esses homens que estão no poder, para essas pessoas que estão no poder, qual é o nosso olhar? De justo ou de justiceiro? Eu vejo amigos espíritas que vão com a metralhadora na mão. E postam as pessoas que eles odeiam. Odeiam, tem que falar que é ódio fraterno, como alguns falam. E postam as pessoas, fulano tem que matar, fulano como é que está aqui, como é que solta fulano, como é que faz isso? Isso é justiça? Nós estamos sendo justos ou justiceiros? Nós temos que pensar bastante, meus irmãos, para nós não entrarmos nesse clima que a gente está vendo na Terra hoje, um clima muito pesado. Se a gente entra nesse clima, a gente vai para casa com esse clima, a gente cria esse clima para dentro de nós, para o nosso íntimo, e acabamos nos contaminando com isso. E isso não é bom para a gente. E aí nós ficamos inimigos na rede social.
E um deleta o outro, e um joga o outro, e um é de um partido diferente, outro partido diferente, e deleta fulano, deleta ciclano. Como é que é isso? E chega na casa beijando, vai, ih, fulano, como é que você tá? E vai para a rede social com as bombas na mão. Como é que pode ser isso? Não podemos ser assim, gente. Então, quando a gente vê aquela bomba surgindo, que nós sejamos a pombinha da paz. Mande uma mensagem tranquila. É o que eu tento fazer todos os dias. Eu não posso apagar um incêndio do mundo no Facebook, mas eu posso mandar uma gotinha para cada mente analisar as frases. Todo dia, 3 frases eu coloco de manhã, 3 à tarde. Todos os dias, 3 frases de manhã, 3 à tarde, para as pessoas analisarem. Nós estamos sendo o quê? Tentando apagar o fogo um pouquinho ainda que nós temos, mas já estamos. Já estamos tentando anular esse mal que a gente está vindo na Terra. E para terminar, ele fala que a verdadeira caridade é a beneficência para com todos. Ser uma pessoa de paz para com todos. Servir, meus irmãos. Como é que é difícil essa palavra, servir. Ser servo um do outro. Quando Jesus fala, qual é o maior no reino dos céus? Aquele que se fazer o menor servo de todos. E há uma tendência que a gente querer ser servido, não é? O melhor na casa espírita, o melhor na casa, no lar, o melhor no trabalho, o melhor nisso. E a gente nunca está querendo servir. O patrão pede uma coisa, não, isso não está na lista. Isso não está na lista, eu não faço isso. Na casa espírita a gente tem que saber como pedir às pessoas. Mas é assim que a gente tem que ir lá do outro lado. Meu irmão do coração, amado de Jesus Cristo, você pode fazer isso. Porque se a gente falar assim, fulano faz isso, aí acabou. E se você pensa que é meu chefe? Porque nós não estamos querendo servir. A gente quer ser servido. Servir é o ato de você se colocar à disposição para as pessoas. Está aberto para doar alguma coisa para as pessoas. As pessoas estão carentes, meus irmãos. Ninguém olha no olho mais do outro. A gente tem medo de olhar um no olho do outro. Nós chegamos no banco, você começa a conversar com alguém, a pessoa fica com medo de você. Você abre a porta, a pessoa passa pela outra porta. Com medo da gente. Temos que começar a servir no meio social. Começar a fazer atividades voluntárias. Não é só aqui dentro do centro espírita. Visitar hospitais. Tem hospitais que precisam de pessoas para fazer limpeza, para ler para as pessoas, para segurar crianças com câncer, que a mãe morreu, e ali aquelas crianças estão ali para poder ser nanadas. Sair em grupos, fazer um grupo, fazer pão com mortandela, colocar um queijinho dentro e andar pelas ruas aqui, onde tem mendigos, e dar para eles. À noite. Atividades, a gente não precisa avisar para o centro, a gente quer avisar no Facebook, a gente quer falar com todo mundo, fulano, eu estou fazendo caridade, está aqui. É assim agora no Facebook. Está vendo aqui, eu estou dando pão para fulano, ele está na rua aqui. Não é isso, a gente sai sozinho às vezes. Quantos amigos que eu tenho certeza aqui que gostariam de ter a sua visita um dia por semana para fazer o Evangelho no Lar junto? Quantos amigos aqui gostariam? Muitos. Mas a gente não tem tempo. Eu não tenho tempo para nada. Eu tenho que cuidar dos meus filhos, eu tenho que cuidar do meu esposo, eu tenho que cuidar da minha casa, eu tenho que cuidar disso. E ninguém está preparado para servir a sociedade. Nós somos uma sociedade altamente egoísta. A gente pensa só em quem está no nosso teto, quem está ao redor de nós ali, quem passa daquele ciclo não é nada. E nós esquecemos que todos nós somos irmãos, que nós temos que servir um ao outro. Jesus Cristo veio e falou, eu não vim para ser servido, e sim para servir. Onde buscar essa caridade em todos os lugares? No trabalho. Quantas pessoas estão no trabalho quase morrendo de depressão e você nunca perguntou à pessoa, você está bem, fulano? Você está bem, ciclano? A gente só vê a notícia, fulano suicidou. Mas como? Estava aqui dentro, estava aqui tão bem, estava trabalhando com a gente, suicidou. Ninguém teve a coragem de perguntar como que a pessoa estava. Porque não estamos dispostos a servir. Servir
talvez seja o ato mais edificante, o ato mais difícil de buscar outro coração, de pegar o seu coração e tocar no outro coração, de sentir empatia pela dor alheia. Oh my God! Empatia pela dor alheia. Você vê a pessoa sofrendo, você quer sofrer junto com a pessoa. Não é chorar junto com a pessoa, mas sofrer junto. Deixa eu te abraçar aqui nesse instante. Está aqui, ó, esse copo de água que eu trouxe para você. Está aqui esse copo de leite que eu trouxe para você. Servir. Quando nós chegarmos nesse estágio, toda a sociedade nesse ato de servir, de querer servir, que a gente está vendo. É porque a mídia não coloca isso. Tem pessoas fazendo muita coisa por aí. A mídia coloca o que é ruim. Porque nós gostamos do que é ruim. A maioria das pessoas gosta do que é ruim. Mas o bem está sendo espalhado pouco a pouco pela terra. Crianças que estão surgindo com 7, com 8 anos, com 10 anos, abrindo poços de água na África, outros que vão para as ruas para dar comida para homeless. Crianças dando exemplo para nós. E Madre Teresa de Calcutá, para a gente terminar, Madre Teresa de Calcutá, andando pelas ruas de Calcutá, viu um homem caído no chão. O homem estava quase morrendo. Ela aproximou do homem para morrer, para que ele não morresse sozinho. Começou a limpar as feridas, a ali trabalhar com ele. E ele disse perguntou quem que ela era. Ela falou e perguntou qual é o seu Deus. Ela disse você. E qual é a sua religião? O amor. Quando o amor for a nossa religião, meus irmãos, todos vão sentir na terra o que é o verdadeiro amor, essa lei de amor. Chegaremos a um ponto na terra, um dia, que não terá mais denominações religiosas. Que terá uma só denominação, amor. A pergunta ao chegar do outro lado, não é a pergunta assim, que religião era a sua? O quanto você amou. Quantas lágrimas você enxugou? Quantos corações você abraçou? Quantos pães você distribuiu? Quantos copos de água você distribuiu? E assim, a sua paz estará, a sua paz íntima, a sua consciência estará ligada com a consciência cósmica. E uma paz íntima invadirá o nosso coração. E nós podemos dizer o que Paulo de Tarso diz: já não sou eu mais que vivo, e sim o Cristo que vive em mim. Que a paz e o amor estejam em nosso coração, hoje e para sempre, meus irmãos. Que assim seja.